Lucas 1:26, o evangélico, não todos, mas existe alguns evangélicos que não conseguem entender a importância de Maria, a mãe de Jesus, bendita entre as mulheres, aquela que foi escolhida para trazer o nosso Jesus, Deus homem, a este mundo. E nada melhor do que nesse dia em que essa mensagem está sendo gravada, nós estamos comemorando o Dia das Mães, e eu busquei uma mensagem na palavra de Deus que falasse sobre mãe. E eu olhei aqui alguns detalhes, quero compartilhar com você neste momento, algumas características que ocorreram na vida de Maria, essa mulher escolhida. O evangélico, ele tem que entender que essa mulher, ela foi escolhida e ela é bendita entre as mulheres. Tem que se falar bem dela. É muito diferente de se pedir, de se prostrar. Você vai ver, durante a mensagem nós estaremos destacando o comportamento de Maria, quando ela foi solicitada para pedir algo para Jesus. O comportamento dela, como uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela entendeu que não era ela, era o Senhor Jesus que iria operar um milagre naquele momento. Durante a mensagem nós estaremos falando sobre isso, mas eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso de número 26, o projeto de Deus para com a vida de Maria e consequentemente para com as nossas vidas. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Mas o anjo, aí no verso número 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pode guardar sua Bíblia aí, depois nós vamos estar olhando para esse texto novamente. E como eu já dei início, o evangélico muitas vezes não consegue entender que estes personagens aqui, homens e mulheres, tanto no Antigo Testamento, eu começo a ver a história lá do início do próprio patriarca Abraão, que foi chamado, e Deus tinha um projeto todo maravilhoso para a vida daquele patriarca, daquele homem. Sai da tua parentela. Ele teve que se movimentar, ele teve que sair, ele teve que deixar, para que o projeto de Deus acontecesse na vida dele. A vontade original de Deus para a vida de Abraão, ele teve que se movimentar, se deslocar, saiu de um determinado local, um lugar de idolatria, e foi para uma terra que Deus havia, direcionado para que Abraão saísse. E eu começo a ver esses patriarcas, eu começo a estudar a vida destes homens, destas mulheres, que é revelada aqui na palavra de Deus, e eu consigo entender que o projeto de Deus para a vida do homem é algo tremendo, algo tremendo. E analisando nesse dia especial, a vida desta mulher, da nossa irmã Maria, a vida desta moça aqui, nessa fase da vida, uma moça, eu comecei a leitura dizendo que era uma virgem. No 6º mês, o anjo enviado da parte de Deus
foi para uma cidade chamada Nazaré. Mas espera aí, a promessa não era para Belém? Os profetas não haviam profetizado, não haviam anunciado que o Messias ali da família de Davi, descendente de Abraão, aquele que viria pisar e esmagar a cabeça da serpente, não nasceria ali naquela região de Belém? Mas aqui eu estou falando de alguém que morava em Nazaré. Eu quero falar para você que nada e ninguém, preste atenção nisso, nada e ninguém pode tirar o que Deus tem para a tua vida, circunstância nenhuma pode tirar aquilo que Deus direcionou para você. A única pessoa que pode impedir, de uma vez por todas, guarde isso no seu coração, a única pessoa que pode impedir o projeto de Deus para a tua vida é você, mais ninguém. Não existe situação difícil, não existe logística difícil. Essa mulher era uma mulher simples, você vai perceber no cântico dela, depois já com a presença do Senhor na vida dela, ela começou a cantar: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade desta serva, da serva do Senhor, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela deixou, ela não ficou olhando para a situação, ela não ficou olhando para o problema, ela até questionou. Nós vamos ver aqui que houve um questionamento, ela não sabia como proceder, como isso se dará, mas essa mulher se disponibilizou para o Senhor. E alguns atributos dela, quando o anjo apareceu, a primeira coisa que eu vejo em destaque, que a Bíblia coloca em destaque, a uma virgem. Pastor, o que significa a virgindade aqui nesse contexto? Deus tem algo especial para a tua vida, mas não adianta ter um coração contaminado, não adianta ter um coração pervertido. Virgindade significa aqui pureza. Se você não se transformar como uma criança, criança é pura, criança não guarda mágoa, criança não guarda ressentimento, criança não fica resmungando, criança não fica ressentindo novamente. Ressentimento. Eu estou ressentido porque alguém me decepcionou, eu estou ressentido porque alguém fez mal para mim, eu estou ressentido porque alguém não correspondeu às minhas expectativas. Criança, quando eu vejo virgindade aqui, quando eu vejo a pureza de Maria aqui, infelizmente muitos estão querendo que Deus libere a bênção sobre a vida dele, muitos estão querendo que Deus libere o projeto original para a vida dele, só que o coração está contaminado, não consegue enxergar nada sem uma conotação sexual, não consegue enxergar nada que existe amizades de verdade, não consegue enxergar de maneira alguma que existe a presença do Espírito Santo de Deus em muitas relações. Tudo tem que ter. Agora eu vejo aqui, há uma virgem, há uma mulher pura, uma mulher ingênua. Querido, pureza de coração é fundamental para que a vontade de Deus se estabeleça. Acontece que nós estamos sendo bombardeados pela mídia, nós estamos sendo bombardeados todos os dias, sabe, tanto escrita, falada, televisiva, de todos os lugares, todo tipo de maldade, todo tipo de lixo. Você está escutando a canção, tem algo, uma conotação sexual. Você está escutando uma piada, a malícia tem que estar presente. Você está escutando uma conversa, sabe, o procedimento, o jeito da pessoa está falando de alguma coisa impura. Projeto de Deus, ele não é aplicado num coração impuro. Eu vejo a minha irmã Maria aqui, primeiramente virgem, pureza. Segunda característica, a Bíblia destaca nesse texto: desposada. Sabe o que é desposada? Olha aqui, pastor, você é noivo e casado? Aqui eu sou noivo com Jesus e aqui eu sou casado com a Gislaine, né? Então vamos aqui. Comprometimento. Quando a Bíblia diz desposada, ela tinha um relacionamento, ela tinha um comprometimento. Nada na tua vida, nada na vida do pastor Gilson, nada na vida de você que nos assiste, nada vai acontecer se não... Nada de bom, vamos abrir um parênteses, coisa ruim vai acontecer naturalmente, porque a coisa ruim é aquilo que não vai trazer consequências agradáveis, ela acontece. Agora, se você quer realmente alcançar alguma coisa,
nos mais diversos segmentos da tua vida. Aqui eu posso abranger, eu posso falar da área profissional, eu posso falar da área familiar, eu posso falar da área sentimental. Se não tiver comprometimento, Maria era comprometida, Maria, ela era desposada, Maria, ela não era, sabe, aquela pessoa largada na vida que não está nem aí com nada. Ela tinha o que? Comprometimento. E nós, como maridos, esposas, profissionais, cristãos, tem que ter o comprometimento. Comprometimento me lembra disciplina. Disciplina me lembra até mesmo rotina. Tem gente que eu não gosto de rotina, mas você tem que entender que em determinadas coisas da sua vida, a rotina é algo que vai te fazer bem. A rotina do bem é a rotina de entender aquela situação, de realizar uma leitura saudável daquela situação, e você sabe que todo dia você vai ter que se comprometer para que aquilo aconteça na tua vida. Muitas vezes no relacionamento, a pessoa quer viver uma vida muito natural e acaba se dando mal. Por quê? Porque não tem o comprometimento de se dar, o comprometimento de repensar, o comprometimento de deixar o passado. Você sabia que tem pessoas que estão vivendo, mas a vida dela está pautada, a vida dela, ela está aqui na faixa dos 30, na faixa dos 40, na faixa dos 50, ela está aqui na faixa dos 20, mas que a vida dela está aqui, coisas que aconteceram aos 18, aos 14, aos 15, e ela não consegue viver aqui neste período da vida, sem que essa raiz, que nasceu aqui na adolescência, que nasceu aqui talvez por um ato impensado, que nasceu aqui por uma situação que ela foi vítima, que aconteceu aqui por uma decepção, ela está vivendo aqui na faixa dos 20, dos 30, dos 40, o reflexo daquilo que aconteceu aqui no tempo uma escolha que fez, algo que acabou atraindo para a vida dela ou dele, e agora ela não consegue o que? Caminhar. Ela não tem compromisso com as coisas atuais, ela se desligou da vida, ela não consegue entender da importância das coisas deste período da vida, porque uma decepção aconteceu aqui atrás. Maria era comprometida com o propósito de Deus. E nessa passagem que eu estou compartilhando com vocês, Jesus falou assim: um devia 50, vamos trazer para os dias de hoje, e o outro devia 500. E o credor simplesmente liberou, anistia, ninguém deve mais nada. Qual que vai ser mais grato? Aquele que devia mais, aquele que mais estava endividado. E é o que acontece. É por isso que nós temos visto centenas, milhares de pessoas que se endividaram. E quando eu falo se endividar, eu estou falando com o pecado. Se endividaram, mas o Senhor, através do sangue de Jesus, liberou o perdão. Você tem aproveitado desse perdão? Terminando aqui direto da Igreja da Família, mais um culto, mais uma reunião, e nós ficamos por aqui com o programa da família. Eu quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Quero convidar você também a entrar no nosso site, conferir esse programa e os outros programas também, conhecer tudo o que acontece na Igreja da Família, visitando o nosso site, iequedafamilia.com.br. Siga-nos também através do Twitter, @iequedafamilia. Você pode me seguir também, @Gleison Maia. E eu te espero a semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe você. Tchau.